Um cara gentil pagou a refeição de uma garota pobre, sem saber que ela era milionária. Dias depois, o amor os encontrou. A chuva tamborilava suavemente contra as janelas da pequena lanchonete, lançando um brilho nevoado através do vidro. Lá dentro, o aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro reconfortante de pão quentinho e bacon fritando. Um jazz suave ecoava do alto-falante no canto, misturando-se ao leve murmúrio das conversas dos poucos clientes da noite. John estava sentado sozinho em uma cabine de canto, com as mãos manchadas de graxa segurando uma caneca de café lascada. Sua jaqueta de jeans surrada estava pendurada nas costas da cadeira, úmida pela chuva. A dor em seus ombros persistia após mais um longo turno na oficina, mas era o tipo de exaustão a que ele já estava acostumado, familiar, até reconfortante. Aquela lanchonete era seu refúgio. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas e todos cuidavam de suas próprias vidas. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Na outra extremidade da lanchonete, Natasha estava sentada junto à janela, os braços cruzados, olhando fixamente para a chuva. Sua habitual confiança polida não estava em lugar nenhum. Vestia um simples moletom cinza, jeans e tênis, bem distante das grifes que costumava usar. Viera ali por impulso, desesperada por um momento de silêncio depois de um dia repleto de reuniões consecutivas, expectativas incessantes e o peso sufocante da imagem que era forçada a manter. Naquela noite, só queria ser invisível. Sua refeição estava meio terminada, apenas uma tigela de sopa de tomate e algumas torradas, simples, humilde. Pela primeira vez em anos, ela se sentia normal. Mas, ao estender a mão para pegar a bolsa e pagar, seu estômago gelou. A carteira tinha sumido. O garçom, um rapaz de expressão impaciente, se aproximou no instante em que ela revirava os bolsos do casaco pela terceira vez. "Está tudo bem, senhora." A voz dele era educada, mas havia um quê de impaciência. O rosto de Natasha corou, ela sentia os olhares dos outros clientes pesando sobre si, o desconforto formigando em sua pele. Me desculpe", gaguejou, forçando um sorriso tenso. "Acho que esqueci minha carteira." "Posso voltar amanhã, senhora?" O garçom a interrompeu, claramente pouco impressionado. "Nós temos uma política. O pagamento precisa ser feito antes de sair. Sem exceções." Natasha engoliu seco, o coração disparando. Do seu canto, John observava a cena se desenrolar. No começo, pensou que fosse apenas um mal-entendido. Mas, conforme a discussão avançava, ele percebeu a tensão no rosto dela, o leve tremor dos dedos enquanto procurava nos bolsos. Ela não estava tentando fugir da conta. Estava genuinamente aflita. Sem pensar muito, ele se levantou. "Ai!" A voz de John rompeu a tensão ao se aproximar do balcão. A cabeça de Natasha virou na direção dele, o rosto pálido de vergonha. John lhe deu um aceno calmo, tranquilizador, antes de falar com o garçom. "Eu pago", disse simplesmente, tirando algumas notas amassadas da carteira. Os olhos de Natasha se arregalaram. "Não, por favor, não posso deixar você." John levantou a mão, interrompendo-a com gentileza. "É só uma tigela de sopa", disse suavemente. "Sério. Todo mundo tem dias ruins. Não há por que transformar isso em um problema maior." O garçom, claramente aliviado, pegou o dinheiro e se afastou sem dizer mais nada. Natasha ficou ali, atonita. Ninguém jamais fizera algo assim por ela antes. Pelo menos não sem esperar algo em troca. Quando finalmente encontrou a própria voz, ela soou mais suave. "Você não precisava fazer isso. Eu poderia ter dado um jeito." John deu de ombros, mostrando um pequeno sorriso discreto. "Eu sei. Mas às vezes é bom deixar que alguém ajude. Confie em mim, já passei por isso." Um breve silêncio se estendeu entre eles. Natasha quis dizer mais, se explicar, mas a vulnerabilidade parecia exposta demais. Ela ainda não estava pronta para revelar quem era ou a vida da qual estava fugindo naquela noite. Em vez disso, pegou um guardanapo e escreveu algo. "Obrigada", disse baixinho, deslizando o guardanapo dobrado pela mesa antes de se levantar. John observou a partir, o sininho acima da porta soando suavemente atrás dela, enquanto a chuva engolia sua figura na noite. Ele desdobrou o guardanapo. "Eu te devo essa. Por favor, deixe-me compensar. Natasha." E, abaixo, um número de telefone. John ficou olhando para o bilhete por um longo momento, os cantos dos lábios se curvando num sorriso suave e curioso. Ele não sabia quem ela realmente era, e nenhum dos dois imaginava como aquele simples ato de bondade estava prestes a mudar suas vidas para sempre. A chuva finalmente cessara, deixando para trás a brisa fresca do outono enquanto Natasha entrava novamente na familiar lanchonete. O aconchego a recebeu, o cheiro de café e de doces frescos misturando-se ao baixo burburinho das conversas. Ela segurava o guardanapo com o número de John,
dobrado dentro do bolso do casaco. Nos últimos dias, pensara mais naquele breve encontro do que gostaria de admitir. A gentileza dele ficara em sua mente de uma forma inesperada. Naquela noite, não estava ali por culpa, mas para acertar as coisas. John estava em seu canto habitual, um livro de bolso aberto diante dele, embora não estivesse lendo de verdade. Sua mente continuava vagando, lembrando-se da mulher misteriosa daquela noite. Quando o sininho acima da porta soou, ele ergueu o olhar, e seu coração disparou um pouco. Era ela. Natasha aproximou-se com cautela, as mãos nos bolsos de um casaco bege, o rosto mais suave, menos defensivo que antes. Oi, disse ela, com um sorriso tímido. Posso me sentar com você? John piscou, pego de surpresa, mas assentiu depressa. Ah, claro, sim, fica à vontade. Ela deslizou para o assento à sua frente, colocando um envelope simples sobre a mesa. Eu queria voltar para te agradecer direito, começou, a voz firme, porém gentil. Você não precisava ter pago a minha refeição naquela noite, mas pagou, e eu agradeço muito por isso. John deu de ombros, modesto, não foi nada demais. Parecia que você estava tendo um dia difícil. Já passei por isso. Natasha empurrou o envelope para perto dele, eu te devo isso. Por favor, deixe-me pagar de volta. John hesitou antes de pegá-lo, espiando lá dentro e encontrando uma quantia em dinheiro muito maior do que o valor de uma tigela de sopa. Ele franziu a testa, balançando a cabeça. Isso é demais. Natasha sorriu de leve, considero como juros, ou talvez só a minha forma de realmente agradecer. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, você vem sempre aqui? Ela perguntou, tentando afastar o clima constrangedor. John riu, sim. É meio que o meu lugar depois do trabalho, me ajuda a relaxar. O que você faz? Sou mecânico, troco óleo, rodo pneu, essas coisas simples. Não é nada sofisticado, mas paga as contas. Ela assentiu, genuinamente curiosa, e você gosta? Ele deu de ombros, o olhar distante, gosto, sim. Não cresci com muita coisa, então trabalhar com as mãos é honesto, simples. Mas eu sempre tive esse sonho de ter minha própria oficina um dia. Algo pequeno, local, onde as pessoas confiem em você, sabe? Havia uma sinceridade tranquila em sua voz que tocou o coração de Natasha. Ele não falava de ambição por riqueza, mas por propósito, algo que ela não ouvia havia muito tempo. E você? Ele perguntou, inclinando um pouco a cabeça. Natasha hesitou, escolhendo bem as palavras. Eu trabalho com consultoria de negócios, disse, mantendo o tom leve. Não é tão gratificante quanto o que você faz, mas ajuda as pessoas de outras formas, imagino. John assentiu, pensativo, embora um lampejo de curiosidade passasse por seu rosto. A conversa fluiu mais fácil depois disso. Falaram sobre livros. John revelou seu amor pela literatura clássica, enquanto Natasha confessou que quase não tinha tempo para ler havia anos. Ele contou histórias da oficina, casos engraçados com clientes, e ela riu, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Natasha se encantou com a simplicidade dele, como seus sonhos eram tão arraigados na honestidade. E John? Sentia-se atraído pela graça discreta de Natasha, pela forma como ela o via sem julgá-lo, como se realmente o enxergasse por quem ele era. Os dias se passaram e seus encontros se tornaram mais frequentes. Encontravam-se na lanchonete depois do trabalho, tomando café e compartilhando histórias, rindo de piadas bobas. John passou a aguardar ansiosamente por esses momentos, enquanto Natasha sentia uma paz que não experimentava fazia anos. Mas, à medida que o laço se fortalecia, aumentava também a culpa de Natasha. Ela não estava mentindo, tecnicamente, mas também não estava sendo totalmente honesta. Certa noite, enquanto os dois demoravam sobre canecas de café quase vazias, John a pegou de surpresa com suas palavras. Sabe, disse ele, pensativo, mexendo em sua bebida, já conheci muita gente que acha que o dinheiro resolve tudo. Mas não resolve. Já vi muitos engravatados por aí que se esquecem do que é trabalhar de verdade. O estômago de Natasha embrulhou. Ele não sabia, mas aquelas palavras doíam, não porque estivessem erradas, mas porque ela fazia parte desse mundo que ele claramente desprezava. Mais tarde, na mesma noite, em seu apartamento de cobertura, fitando as luzes da cidade, Natasha se sentiu dividida. Será que ele ainda haveria do mesmo jeito se soubesse a verdade? Será que continuaria vendo a mulher da lanchonete ou apenas a milionária com a vida perfeita que ele imaginava? Ela não tinha certeza se queria descobrir. Não ainda. A lanchonete estava mais silenciosa naquela noite, a chuva batendo suavemente contra as janelas num ritmo tranquilizante. John se sentou em sua cabine de sempre, esperando por Natasha. Seus encontros tinham se tornado o melhor momento de sua semana, conversas simples, café,
torta, momentos que pareciam tão genuínos, tão verdadeiros. Mas, naquela noite, ela estava atrasada. Ele conferiu o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Quando estava prestes a desistir e ir embora, viu-a pela janela. Natasha conversava com alguém, baixinho, um homem mais velho, muito bem vestido, parado ao lado de um carro preto luxuoso. O carro. Não era apenas um carro, era o tipo de carro de luxo que raramente aparecia naquela região. John observou enquanto o motorista abria a porta para ela. Natasha fez um leve aceno de cabeça, entrou no carro, e ele partiu, sumindo nas ruas molhadas pela chuva. Aquilo pareceu errado. John tentou afastar os pensamentos. Talvez fosse só uma carona para casa. Talvez fosse um amigo ajudando-a. Mas a curiosidade o inquietava. De volta ao seu apartamento, naquela noite, ele abriu o laptop, hesitante. Não seja estúpido. Mas a imagem daquele carro o perseguia. Finalmente, ele digitou o nome dela na barra de pesquisa, Natasha Sinclair. Os resultados surgiram quase instantaneamente, e o que ele viu fez seu estômago revirar. CEO da Sinclair Enterprises. Patrimônio líquido, 350 milhões de dólares. Filantropa. Magnata dos negócios. Artigo atrás de artigo. Fotos em bailes de caridade e eventos de gala. Entrevistas na Forbes e na Business Insider. A mulher com quem ele vinha tomando café não atuava apenas em consultoria de negócios. Ela comandava um império global. No dia seguinte, John não atendeu às ligações dela. Nem no outro. Natasha, confusa e magoada, tentou dar um tempo, percebendo que algo estava errado. Mas ela não fazia ideia de que ele havia descoberto sua verdade. Só no quarto dia, de volta à lanchonete, John finalmente apareceu, dessa vez sem aviso. Natasha acabara de terminar o jantar, sozinha, o café intocado e já frio. Quando o sininho na porta soou, ela ergueu os olhos, o alívio surgindo em seu rosto, até notar a expressão dele. Ele estava diferente. Frio. Defensivo. John, disse ela, levantando-se. Eu tentei. Ele interrompeu, a voz baixa, mas carregada de emoção. Então você não está em apuros coisa nenhuma, não é? Natasha piscou, o coração afundando. O quê? Ele jogou uma revista dobrada na mesa. Estava aberta em um artigo de destaque com o rosto dela estampado, a mesma foto que ela tentara tanto esconder. Natasha Sinclair, a bilionária filantropa. Natasha empalideceu. John, sussurrou, estendendo a mão para tocá-lo. Por favor, me deixe explicar. Ele se afastou, o maxilar travado. Explicar o quê? Que você mentiu, fingiu ser outra pessoa. Isso foi tudo um jogo para você. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Não. Eu nunca menti para você. Você disse que trabalhava com consultoria de negócios, ele interrompeu, a voz se elevando. Me deixou falar sobre tudo da minha vida, das minhas dificuldades, enquanto você tem tudo. Você é milionária, Natasha. Por que esconder isso? A voz dela falhou, porque eu queria que você me enxergasse, não ao meu dinheiro. Todos os homens que conheci só ligavam para isso, para minha riqueza, meu nome. Eu não queria que você visse essa versão de mim. Queria que enxergasse quem eu realmente sou. John balançou a cabeça, dando um passo para trás. Então quer dizer que você achou que eu ia te tratar diferente? Que eu usaria você por causa do dinheiro? É isso que pensa de mim? Não. Ela exclamou, a voz repleta de angústia. Eu estava com medo de que você me visse como todo mundo vê. Passei a vida inteira sendo definida pelo meu sobrenome. Só queria algo real, pelo menos por uma vez. E o que nós tínhamos, não era real. Os olhos de John suavizaram por um instante, mas a mágoa ainda era forte. Não sei mais, sussurrou. O silêncio pairou pesado entre eles, o peso das verdades não ditas sufocando o ar. Natasha tentou alcançá-lo novamente, a voz trêmula. John, por favor. Eu me importo com você. Não quis te machucar. Ele a encarou por um longo momento, os punhos cerrados ao lado do corpo. Talvez você não quisesse, mas conseguiu. E então ele saiu, deixando Natasha ali, sozinha, com a chuva caindo suave do lado de fora. E, dessa vez, a noite pareceu ainda mais fria. Os dias se transformaram em um vácuo silencioso e doloroso tanto para John quanto para Natasha. John não voltara à lanchonete depois da briga. O lugar que antes era acolhedor e reconfortante agora parecia vazio, um lembrete de uma conexão que ele já não tinha certeza se havia sido verdadeira. Ele mantinha a cabeça baixa na oficina, trabalhando longas horas, tentando afogar os pensamentos que o atormentavam.
Mas não importava o quanto limpasse as mãos de óleo ou quantos motores consertasse, ela ainda pairava em sua mente, o riso dela, a suavidade do olhar quando ouvia suas histórias, a forma como o fazia se sentir importante. Mas ela era bilionária. E ele? Era apenas um mecânico que mal sobrevivia. À noite, deitado no pequeno e apertado apartamento, o silêncio se tornava ensurdecedor. Talvez ela esteja certa. Talvez ela não confiasse em mim porque eu não sou suficiente. Ele revivia as conversas, lembrava-se da vulnerabilidade que ela havia demonstrado. Ainda assim, a dor da decepção persistia. Terá sido tudo mentira? Ou será que ela estava com medo? Natasha, por sua vez, passava as noites sentada diante da enorme janela de seu apartamento de cobertura, olhando as luzes da cidade brilhando abaixo. O horizonte que antes a encantava agora mais parecia uma jaula. A chuva borrava o vidro, refletindo a tristeza que sentia por dentro. Ela checava o telefone a todo instante, esperando uma mensagem, um sinal de que John entraria em contato. Mas não havia nada. E ela estava orgulhosa demais, assustada demais, para ser a primeira a falar. Por anos, Natasha aprendera a se proteger. Crescer cercada de riqueza a ensinar a que as pessoas raramente se importam com quem você é de verdade, mas sim com o que você tem. Amizades na escola particular que desapareciam quando sua família deixava de dar festas. Homens que cortejavam mais seu sobrenome do que seu coração. Ela ergueu muros porque era mais seguro. Porque confiar significava se arriscar a se machucar. Mas John a fizera acreditar em algo diferente. E agora, ela o tinha perdido. Vários dias depois, incapaz de suportar mais o silêncio, Natasha tomou uma decisão. Precisava mostrar a ele o quanto se importava, sem sua riqueza, sem sua imagem. Precisava que ele soubesse a verdade. Naquela tarde, Natasha apareceu sem avisar na oficina de John. O lugar era pouco iluminado, o cheiro de óleo de motor forte no ar. Ferramentas estavam espalhadas sobre uma bancada gasta, e a luz no teto piscava fraca. Não era glamouroso. Era trabalho duro, honesto. E era um reflexo de quem John era. Ela o avistou inclinado sobre um sedã velho, as mãos sujas de graxa e a expressão concentrada. Seu coração doeu. Doeu por aquele homem que, quando ela era uma estranha, estendeu a mão. Que a viu, a ouviu. Bem antes de saber quem ela era. E eu deixei meu medo estragar tudo. John a percebeu antes que ela dissesse algo. Ele se levantou, limpando as mãos num pano, o olhar arisco. Natasha, disse ele, baixinho, a voz tensa. Ela se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Eu, não vim para discutir, começou, a voz tremendo de leve. Vim porque você precisa saber a verdade. Toda a verdade. John cruzou os braços, tentando esconder a turbulência de sentimentos. Acho que já ouvi o suficiente. Natasha balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não, você não ouviu. Eu. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou de lá uma carta dobrada, colocando-a sobre a bancada entre eles. Aqui, isso explica tudo. Por favor, só leia. E, se depois disso quiser que eu suma da sua vida, eu vou. Sem perguntas, sem esperar nada. Pela primeira vez, John viu uma vulnerabilidade real nos olhos dela. Não era um discurso ensaiado, não era a milionária distante. Era apenas Natasha, a mulher em quem ele acreditara por um tempo. Ele olhou para a carta, mas não a pegou imediatamente. A voz dela rompeu o silêncio. Eu não escondi quem eu era porque achasse que você não era bom o suficiente, John. Eu tive medo. Medo de que, se você soubesse a verdade, me visse como todo mundo me vê, só uma manchete, não uma pessoa. A voz dela falhou, e ela desviou o olhar para não chorar. Eu não estava tentando te enganar. Estava tentando proteger algo raro, algo que pensei que nós tivéssemos. John sentiu um aperto na garganta, mas as palavras ainda pesavam. E como eu poderia confiar em você, Natasha? Como acreditar em você se você estava vivendo uma vida dupla? Ela assentiu devagar, aceitando a dor dele. Eu sei. E não posso apagar o que fiz. Mas estou aqui agora, falando sem máscaras, sem imagem nenhuma. O silêncio se prolongou. Eu me importo com você, John. Eu me importo muito, sussurrou. Ela hesitou antes de continuar. Agora eu vou embora. Mas, por favor, leia a carta. E então ela saiu, deixando a oficina, com a chuva e quando baixinho ao longe. Naquela noite, depois de fechar a oficina, John finalmente abriu a carta. John, não quis te machucar. Nunca quis te enganar. Quando você pagou pela minha refeição naquela noite, não foi só gentileza. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me tratou como pessoa, não como um nome ou um talão de cheques. Passei tanto tempo me escondendo atrás da minha riqueza,
porque as pessoas raramente se importam com quem eu realmente sou. Mas você se importou. Você me enxergou antes mesmo de saber quem eu era. E eu fiquei tão apavorada que, quando você descobrisse, isso arruinaria tudo. Eu nunca liguei para o que você tem ou não tem. Ligue para a sua bondade, sua força, o modo como. Um cara gentil pagou a refeição de uma garota pobre, sem saber que ela era milionária. Dias depois, o amor os encontrou. A chuva tamborilava suavemente contra as janelas da pequena lanchonete, lançando um brilho nevoado através do vidro. Lá dentro, o aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro reconfortante de pão quentinho e bacon fritando. Um jazz suave ecoava do alto-falante no canto, misturando-se ao leve murmúrio das conversas dos poucos clientes da noite. John estava sentado sozinho em uma cabine de canto, com as mãos manchadas de graxa segurando uma caneca de café lascada. Sua jaqueta de jeans surrada estava pendurada nas costas da cadeira, úmida pela chuva. A dor em seus ombros persistia após mais um longo turno na oficina, mas era o tipo de exaustão a que ele já estava acostumado, familiar, até reconfortante. Aquela lanchonete era seu refúgio. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas e todos cuidavam de suas próprias vidas. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Na outra extremidade da lanchonete, Natasha estava sentada junto à janela, os braços cruzados, olhando fixamente para a chuva. Sua habitual confiança polida não estava em lugar nenhum. Vestia um simples moletom cinza, jeans e tênis, bem distante das grifes que costumava usar. Viera ali por impulso, desesperada por um momento de silêncio depois de um dia repleto de reuniões consecutivas, expectativas incessantes e o peso sufocante da imagem que era forçada a manter. Naquela noite, só queria ser invisível. Sua refeição estava meio terminada, apenas uma tigela de sopa de tomate e algumas torradas, simples, humilde. Pela primeira vez em anos, ela se sentia normal. Mas, ao estender a mão para pegar a bolsa e pagar, seu estômago gelou. A carteira tinha sumido. O garçom, um rapaz de expressão impaciente, se aproximou no instante em que ela revirava os bolsos do casaco pela terceira vez. Está tudo bem, senhora. A voz dele era educada, mas havia um quê de impaciência. O rosto de Natasha corou, ela sentia os olhares dos outros clientes pesando sobre si, o desconforto formigando em sua pele. Me desculpe, gaguejou, forçando um sorriso tenso. Acho que esqueci minha carteira. Posso voltar amanhã, senhora, o garçom interrompeu, claramente pouco impressionado, nós temos uma política. O pagamento precisa ser feito antes de sair. Sem exceções. Natasha engoliu seco, o coração disparando. Do seu canto, John observava a cena se desenrolar. No começo, pensou que fosse apenas um mal-entendido. Mas, conforme a discussão avançava, ele percebeu a tensão no rosto dela, o leve tremor dos dedos enquanto procurava nos bolsos. Ela não estava tentando fugir da conta. Estava genuinamente aflita. Sem pensar muito, ele se levantou. Ai! A voz de John rompeu a tensão ao se aproximar do balcão. A cabeça de Natasha virou na direção dele, o rosto pálido de vergonha. John lhe deu um aceno calmo, tranquilizador, antes de falar com o garçom. Eu pago, disse simplesmente, tirando algumas notas amassadas da carteira. Os olhos de Natasha se arregalaram. Não, por favor, não posso deixar você. John levantou a mão, interrompendo-a com gentileza. É só uma tigela de sopa, disse suavemente. Sério. Todo mundo tem dias ruins. Não há por que transformar isso em um problema maior. O garçom, claramente aliviado, pegou o dinheiro e se afastou sem dizer mais nada. Natasha ficou ali, atonita. Ninguém jamais fizera algo assim por ela antes. Pelo menos não sem esperar algo em troca. Quando finalmente encontrou a própria voz, ela soou mais suave. Você não precisava fazer isso. Eu poderia ter dado um jeito. John deu de ombros, mostrando um pequeno sorriso discreto. Eu sei. Mas às vezes é bom deixar que alguém ajude. Confie em mim, já passei por isso. Um breve silêncio se estendeu entre eles. Natasha quis dizer mais, se explicar, mas a vulnerabilidade parecia exposta demais. Ela ainda não estava pronta para revelar quem era ou a vida da qual estava fugindo naquela noite. Em vez disso, pegou um guardanapo e escreveu algo. Obrigada, disse baixinho, deslizando o guardanapo dobrado pela mesa antes de se levantar. John observou a partir, o sininho acima da porta soando suavemente atrás dela, enquanto a chuva engolia sua figura na noite. Ele desdobrou o guardanapo. Eu te devo essa. Por favor, deixe-me compensar. Natasha. E, abaixo, um número de telefone. John ficou olhando para o bilhete por um longo momento, os cantos dos lábios se curvando num sorriso suave e curioso. Ele não sabia quem ela realmente era,
e nenhum dos dois imaginava como aquele simples ato de bondade estava prestes a mudar suas vidas para sempre. A chuva finalmente cessara, deixando para trás a brisa fresca do outono enquanto Natasha entrava novamente na familiar lanchonete. O aconchego a recebeu, o cheiro de café e de doces frescos misturando-se ao baixo burburinho das conversas. Ela segurava o guardanapo com o número de John, dobrado dentro do bolso do casaco. Nos últimos dias, pensara mais naquele breve encontro do que gostaria de admitir. A gentileza dele ficara em sua mente de uma forma inesperada. Naquela noite, não estava ali por culpa, mas para acertar as coisas. John estava em seu canto habitual, um livro de bolso aberto diante dele, embora não estivesse lendo de verdade. Sua mente continuava vagando, lembrando-se da mulher misteriosa daquela noite. Quando o sininho acima da porta soou, ele ergueu o olhar, e seu coração disparou um pouco. Era ela. Natasha aproximou-se com cautela, as mãos nos bolsos de um casaco bege, o rosto mais suave, menos defensivo que antes. Oi, disse ela, com um sorriso tímido. Posso me sentar com você? John piscou, pego de surpresa, mas assentiu depressa. Ah, claro, sim, fique à vontade. Ela deslizou para o assento à sua frente, colocando um envelope simples sobre a mesa. Eu queria voltar para te agradecer direito, começou, a voz firme, porém gentil. Você não precisava ter pago a minha refeição naquela noite, mas pagou, e eu agradeço muito por isso. John deu de ombros, modesto, não foi nada demais. Parecia que você estava tendo um dia difícil. Já passei por isso. Natasha empurrou o envelope para perto dele, eu te devo isso. Por favor, deixe-me pagar de volta. John hesitou antes de pegá-lo, espiando lá dentro e encontrando uma quantia em dinheiro muito maior do que o valor de uma tigela de sopa. Ele franziu a testa, balançando a cabeça. Isso é demais. Natasha sorriu de leve, considere como juros, ou talvez só a minha forma de realmente agradecer. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, você vem sempre aqui? Ela perguntou, tentando afastar o clima constrangedor. John riu, sim. É meio que o meu lugar depois do trabalho, me ajuda a relaxar. O que você faz? Sou mecânico, troco óleo, rodo pneu, essas coisas simples. Não é nada sofisticado, mas paga as contas. Ela assentiu, genuinamente curiosa, e você gosta? Ele deu de ombros, o olhar distante, gosto, sim. Não cresci com muita coisa, então trabalhar com as mãos é honesto, simples. Mas eu sempre tive esse sonho de ter minha própria oficina um dia. Algo pequeno, local, onde as pessoas confiem em você, sabe? Havia uma sinceridade tranquila em sua voz que tocou o coração de Natasha. Ele não falava de ambição por riqueza, mas por propósito, algo que ela não ouvia havia muito tempo. E você? Ele perguntou, inclinando um pouco a cabeça. Natasha hesitou, escolhendo bem as palavras. Eu trabalho com consultoria de negócios, disse, mantendo o tom leve. Não é tão gratificante quanto o que você faz, mas ajuda as pessoas de outras formas, imagino. John assentiu, pensativo, embora um lampejo de curiosidade passasse por seu rosto. A conversa fluiu mais fácil depois disso. Falaram sobre livros. John revelou seu amor pela literatura clássica, enquanto Natasha confessou que quase não tinha tempo para ler havia anos. Ele contou histórias da oficina, casos engraçados com clientes, e ela riu, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Natasha se encantou com a simplicidade dele, como seus sonhos eram tão arraigados na honestidade. E John? Sentia-se atraído pela graça discreta de Natasha, pela forma como ela ouvia sem julgá-lo, como se realmente o enxergasse por quem ele era. Os dias se passaram e seus encontros se tornaram mais frequentes. Encontravam-se na lanchonete depois do trabalho, tomando café e compartilhando histórias, rindo de piadas bobas. John passou a aguardar ansiosamente por esses momentos, enquanto Natasha sentia uma paz que não experimentava fazia anos. Mas, à medida que o laço se fortalecia, aumentava também a culpa de Natasha. Ela não estava mentindo, tecnicamente, mas também não estava sendo totalmente honesta. Certa noite, enquanto os dois demoravam sobre canecas de café quase vazias, John a pegou de surpresa com suas palavras. Sabe, disse ele, pensativo, mexendo em sua bebida, já conheci muita gente que acha que o dinheiro resolve tudo. Mas não resolve. Já vi muitos engravatados por aí que se esquecem do que é trabalhar de verdade. O estômago de Natasha embrulhou. Ele não sabia, mas aquelas palavras doíam, não porque estivessem erradas, mas porque ela fazia parte desse mundo que ele claramente desprezava. Mais tarde, na mesma noite, em seu apartamento de cobertura, fitando as luzes da cidade, Natasha se sentiu dividida. Será que ele ainda haveria do mesmo jeito se soubesse a verdade? Será que continuaria vendo a mulher da lanchonete ou apenas a milionária com a vida perfeita que ele imaginava?
Ela não tinha certeza se queria descobrir. Não ainda. A lanchonete estava mais silenciosa naquela noite, a chuva batendo suavemente contra as janelas num ritmo tranquilizante. John se sentou em sua cabine de sempre, esperando por Natasha. Seus encontros tinham se tornado o melhor momento de sua semana, conversas simples, café, torta, momentos que pareciam tão genuínos, tão verdadeiros. Mas, naquela noite, ela estava atrasada. Ele conferiu o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Quando estava prestes a desistir e ir embora, viu-a pela janela. Natasha conversava com alguém, baixinho, um homem mais velho, muito bem vestido, parado ao lado de um carro preto luxuoso. O carro. Não era apenas um carro, era o tipo de carro de luxo que raramente aparecia naquela região. John observou enquanto o motorista abria a porta para ela. Natasha fez um leve aceno de cabeça, entrou no carro, e ele partiu, sumindo nas ruas molhadas pela chuva. Aquilo pareceu errado. John tentou afastar os pensamentos. Talvez fosse só uma carona para casa. Talvez fosse um amigo ajudando-a. Mas a curiosidade o inquietava. De volta ao seu apartamento, naquela noite, ele abriu o laptop, hesitante. Não seja estúpido. Mas a imagem daquele carro perseguia. Finalmente, ele digitou o nome dela na barra de pesquisa, Natasha Sinclair. Os resultados surgiram quase instantaneamente, e o que ele viu fez seu estômago revirar. CEO da Sinclair Enterprises. Patrimônio líquido, 350 milhões de dólares. Filantropa. Magnata dos negócios. Artigo atrás de artigo. Fotos em bailes de caridade e eventos de gala. Entrevistas na Forbes e na Business Insider. A mulher com quem ele vinha tomando café não atuava apenas em consultoria de negócios. Ela comandava um império global. No dia seguinte, John não atendeu às ligações dela. Nem no outro. Natasha, confusa e magoada, tentou dar um tempo, percebendo que algo estava errado. Mas ela não fazia ideia de que ele havia descoberto sua verdade. Só no quarto dia, de volta à lanchonete, John finalmente apareceu, dessa vez sem aviso. Natasha acabara de terminar o jantar, sozinha, o café intocado e já frio. Quando o sininho na porta soou, ela ergueu os olhos, o alívio surgindo em seu rosto, até notar a expressão dele. Ele estava diferente. Frio. Defensivo. John, disse ela, levantando-se. Eu tentei. Ele interrompeu, a voz baixa, mas carregada de emoção. Então você não está em apuros coisa nenhuma, não é? Natasha piscou, o coração afundando. O quê? Ele jogou uma revista dobrada na mesa. Estava aberta em um artigo de destaque com o rosto dela estampado, a mesma foto que ela tentara tanto esconder. Natasha Sinclair, a bilionária filantropa. Natasha empalideceu. John, sussurrou, estendendo a mão para tocá-lo. Por favor, me deixe explicar. Ele se afastou, o maxilar travado. Explicar o quê? Que você mentiu, fingiu ser outra pessoa. Isso foi tudo um jogo para você. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Não. Eu nunca menti para você. Você disse que trabalhava com consultoria de negócios, ele interrompeu, a voz se elevando. Me deixou falar sobre tudo da minha vida, das minhas dificuldades, enquanto você tem tudo. Você é milionária, Natasha. Por que esconder isso? A voz dela falhou, porque eu queria que você me enxergasse, não ao meu dinheiro. Todos os homens que conheci só ligavam para isso, para minha riqueza, meu nome. Eu não queria que você visse essa versão de mim. Queria que enxergasse quem eu realmente sou. John balançou a cabeça, dando um passo para trás. Então quer dizer que você achou que eu ia te tratar diferente? Que eu usaria você por causa do dinheiro? É isso que pensa de mim? Não. Ela exclamou, a voz repleta de angústia. Eu estava com medo de que você me visse como todo mundo vê. Passei a vida inteira sendo definida pelo meu sobrenome. Só queria algo real, pelo menos por uma vez. E o que nós tínhamos, não era real. Os olhos de John suavizaram por um instante, mas a mágoa ainda era forte. Não sei mais, sussurrou. O silêncio pairou pesado entre eles, o peso das verdades não ditas sufocando o ar. Natasha tentou alcançá-lo novamente, a voz trêmula. John, por favor. Eu me importo com você. Não quis te machucar. Ele a encarou por um longo momento, os punhos cerrados ao lado do corpo. Talvez você não quisesse, mas conseguiu. E então ele saiu, deixando Natasha ali, sozinha, com a chuva caindo suave do lado de fora. E, dessa vez, a noite pareceu ainda mais fria. Os dias se transformaram em um vácuo silencioso e doloroso tanto para John quanto para Natasha.
John não voltara à lanchonete depois da briga. O lugar que antes era acolhedor e reconfortante agora parecia vazio, um lembrete de uma conexão que ele já não tinha certeza se havia sido verdadeira. Ele mantinha a cabeça baixa na oficina, trabalhando longas horas, tentando afogar os pensamentos que o atormentavam. Mas não importava o quanto limpasse as mãos de óleo ou quantos motores consertasse, ela ainda pairava em sua mente, o riso dela, a suavidade do olhar quando ouvia suas histórias, a forma como o fazia se sentir importante. Mas ela era bilionária. E ele? Era apenas um mecânico que mal sobrevivia. À noite, deitado no pequeno e apertado apartamento, o silêncio se tornava ensurdecedor. Talvez ela esteja certa. Talvez ela não confiasse em mim porque eu não sou suficiente. Ele revivia as conversas, lembrava-se da vulnerabilidade que ela havia demonstrado. Ainda assim, a dor da decepção persistia. Terá sido tudo mentira? Ou será que ela estava com medo? Natasha, por sua vez, passava as noites sentada diante da enorme janela de seu apartamento de cobertura, olhando as luzes da cidade brilhando abaixo. O horizonte que antes a encantava agora mais parecia uma jaula. A chuva borrava o vidro, refletindo a tristeza que sentia por dentro. Ela checava o telefone a todo instante, esperando uma mensagem, um sinal de que John entraria em contato. Mas não havia nada. E ela estava orgulhosa demais, assustada demais, para ser a primeira a falar. Por anos, Natasha aprendera a se proteger. Crescer cercada de riqueza a ensinar a que as pessoas raramente se importam com quem você é de verdade, mas sim com o que você tem. Amizades na escola particular que desapareciam quando sua família deixava de dar festas. Homens que cortejavam mais seu sobrenome do que seu coração. Ela ergueu muros porque era mais seguro. Porque confiar significava se arriscar a se machucar. Mas John a fizera acreditar em algo diferente. E agora, ela o tinha perdido. Vários dias depois, incapaz de suportar mais o silêncio, Natasha tomou uma decisão. Precisava mostrar a ele o quanto se importava, sem sua riqueza, sem sua imagem. Precisava que ele soubesse a verdade. Naquela tarde, Natasha apareceu sem avisar na oficina de John. O lugar era pouco iluminado, o cheiro de óleo de motor forte no ar. Ferramentas estavam espalhadas sobre uma bancada gasta, e a luz no teto piscava fraca. Não era glamouroso. Era trabalho duro, honesto. E era um reflexo de quem John era. Ela o avistou inclinado sobre um sedã velho, as mãos sujas de graxa e a expressão concentrada. Seu coração doeu. Doeu por aquele homem que, quando ela era uma estranha, estendeu a mão. Que a viu, a ouviu. Bem antes de saber quem ela era. E eu deixei meu medo estragar tudo. John a percebeu antes que ela dissesse algo. Ele se levantou, limpando as mãos num pano, o olhar arisco. Natasha, disse ele, baixinho, a voz tensa. Ela se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Eu, não vim para discutir, começou, a voz tremendo de leve. Vim porque você precisa saber a verdade. Toda a verdade. John cruzou os braços, tentando esconder a turbulência de sentimentos. Acho que já ouvi o suficiente. Natasha balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não, você não ouviu. Eu. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou de lá uma carta dobrada, colocando-a sobre a bancada entre eles. Aqui, isso explica tudo. Por favor, só leia. E, se depois disso quiser que eu suma da sua vida, eu vou. Sem perguntas, sem esperar nada. Pela primeira vez, John viu uma vulnerabilidade real nos olhos dela. Não era um discurso ensaiado, não era a milionária distante. Era apenas Natasha, a mulher em quem ele acreditara por um tempo. Ele olhou para a carta, mas não a pegou imediatamente. A voz dela rompeu o silêncio. Eu não escondi quem eu era porque achasse que você não era bom o suficiente, John. Eu tive medo. Medo de que, se você soubesse a verdade, me visse como todo mundo me vê, só uma manchete, não uma pessoa. A voz dela falhou, e ela desviou o olhar para não chorar. Eu não estava tentando te enganar. Estava tentando proteger algo raro, algo que pensei que nós tivéssemos. John sentiu um aperto na garganta, mas as palavras ainda pesavam. E como eu poderia confiar em você, Natasha? Como acreditar em você se você estava vivendo uma vida dupla? Ela assentiu devagar, aceitando a dor dele. Eu sei. E não posso apagar o que fiz. Mas estou aqui agora, falando sem máscaras, sem imagem nenhuma. O silêncio se prolongou. Eu me importo com você, John. Eu me importo muito, sussurrou. Ela hesitou antes de continuar. Agora eu vou embora. Mas, por favor, leia a carta. E então ela saiu, deixando a oficina, com a chuva e quando baixinho ao longe. Naquela noite, depois de fechar a oficina, John finalmente abriu a carta. John,
não quis te machucar. Nunca quis te enganar. Quando você pagou pela minha refeição naquela noite, não foi só gentileza. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me tratou como pessoa, não como um nome ou um talão de cheques. Passei tanto tempo me escondendo atrás da minha riqueza, porque as pessoas raramente se importam com quem eu realmente sou. Mas você se importou. Você me enxergou antes mesmo de saber quem eu era. E eu fiquei tão apavorada que, quando você descobrisse, isso arruinaria tudo. Eu nunca liguei para o que você tem ou não tem. Ligue para a sua bondade, sua força, o modo como